iniciei, tá? Deixa eu só ver se está gravando mesmo. Tá. Então, João, você vai pegar o seu computador aqui, tá? Eu vou te mostrar o que eu fiz ontem, né? Então, você vai pegar o número NDESC dele, que eu acho que eu até te passei já, mas se eu não lembro se te passei ou não, eu te passo de novo. Simulação do Orca. Ah, tá. O NDESC tem que instalar no seu notebook, tá? Quando você entrar no NDESC, né, você vai colocar aqui o número do NDESC dele, né? Então, esse daqui é um número do seu NDESC, tá? De um deles, tá? Então, você vai entrar aguardando conexão, beleza. Tá? Então, eu acho que é melhor eu entrar no outro para te mostrar uma outra coisa. Deixa eu ver se o cálculo terminou, não. Então, não consigo te mostrar aqui, tá? Mas assim, João, o primeiro passo que você vai ter que fazer aqui está sendo tudo gravado, tá? O primeiro passo que você vai ter que fazer aqui quando você entra num computador, tá? Eu vou mostrar no seu outro NDESC aqui que fica melhor, tá? Que daí acho que lá não tem nada rodando. Tá. É, Você vai perceber, João, que quando você entrar nos seus computadores, as telas são parecidas, tá? Você vai entrar no Windows. Só que a gente não faz basicamente nada disso aqui no Windows, tá? Porque o Windows ele limita bastante, né? O uso de memória e processador. Então, geralmente quem trabalha com computação e em ciência, a gente faz tudo isso no Linux, tá? Só que o Linux, agora, né, do Windows 10 para frente, principalmente, né, a, o Windows ele permite tu rodar o Linux dentro do Windows com toda a potência do Linux que ele fornece, né? E nós chamamos isso de WSL, né, que é Windows suporta Linux, como se fosse assim, né? Então, quando tu entrar, abrir o computador, ele desligou, você vai abrir ele no início, primeiramente você tem que vir aqui no digitar prompt de comando, tá? Você pode executar como administrador, ele vai abrir aqui e aqui você vai digitar Ubuntu. Você conhece o Ubuntu, né? Do Linux. Sim. É uma distro do Linux, né? E aperta Enter. Ele vai iniciar o o Linux, tá? Esse seu computador aqui, esse especificamente, ele é um pouquinho mais lento do que o outro, tá? Ó, iniciou, tá? Iniciou isso, a gente podia fazer tudo por aqui, pelo prompt de comando, tá? Só que é muito complexo a gente fazer tudo por aqui, né? Principalmente por criação de pasta, movimentação de arquivo e tudo, né? Então a gente utiliza o MOBA Xterm, tá? E quando você inicia ele, isso daqui é para você gerenciar terminais de Linux, de cluster dentro ali do sistema Windows, tá? Como o seu só tem um aqui, que é o WSL Ubuntu, você vem aqui e clica com duas vezes, ele já vai iniciar ali, tá? Então aqui, ó, você está vendo aqui LAN 7, não sei o que, não sei o que, é a mesma coisa que está aqui, ó, tá? Só que para iniciar esse sistema, o prompt de comando tem que estar aberto e ligado dessa maneira, tá? Você não consegue iniciar o Mobile Xterm sem digitar o Ubuntu aqui, tá? No prompt de comando. Okay? Aqui eu já instalei o Orca. Na verdade o Orca ele não tem instalação, né? É só mais ou menos os binários que tu tem que colocar lá dentro, né? Então aqui, né, eu já todos os binários do Orca já estão aqui. Deixa eu ver esses testes aqui, eu fiz alguns testes aqui e tal, né? Isso daqui a gente vai ter que aprender a utilizar, tá? Isso daqui você vai utilizar, aprendendo a utilizar. Eu vou te mostrar alguns comandos aqui, depois a gente vai para o outro computador lá, tá? Para te mostrar algumas outras coisas lá, ok? Então, por exemplo, aqui
se você quiser criar, o ideal é você sempre trabalhar tudo dentro da pasta do Orca. Então, como é que você entra na pasta? Você digita cd, opa, não precisa digitar espaço, cd Orca. Você entrou dentro da pasta do Orca, tá? Se você digitar cd espaço 2 pontos e apertar Enter, tu volta para a pasta anterior. Não sei se tu conhece um pouco desses comandos do Linux, tá? Então cd Orca. Ah, tá. E por exemplo, né, no Linux é assim, né? Então se você digitar cd O e apertar Tab, ele identifica que vai automático, tá? Aqui, dentro da pasta do Orca, o ideal é você criar novas pastas, né, de acordo com os processos que você vai estar fazendo, né, os cálculos que você vai estar fazendo. Por exemplo, aqui no sua folha eu coloquei como a ID do cálculo, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas se você quiser dar outros nomes, você pode dar o nome que tu quiser, tá? O importante é que tu se entenda, tá? Quando eu trabalhava no pós-doutorado com química computacional, em vez de eu ficar dando muito nome comprido, grafeno, nióbio, mais 2, spin tal, não sei o que, no nome do arquivo, eu colocava número, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e assim sucessivamente, né? E eu criei uma planilha no Excel onde eu colocava o número e digitava tudo o que significava cada cálculo e tal. Então talvez seja um pouco mais fácil aqui, né? Então, por exemplo, para criar a pasta, você só clica aqui, ó, Create New Directory, né? E aí você digita. O importante na química computacional, João, é você não utilizar espaço e não utilizar acento em nada. Então, e letra maiúscula e minúscula é bom você evitar também, tá? Desculpa, letra maiúscula, tá? Bom você evitar. Então, eu vou criar uma pasta João aqui, ó. Ele criou a pasta ali. Então, a gente pode entrar nessa pasta, cd João. Não tem nada dentro. Se você digitar ls, não vai aparecer nada. ls mostra os arquivos que tem dentro daquela pasta aqui. Então, por exemplo, se eu voltar aqui cd 2 pontos e digitar ls, ó, vai aparecer um monte de coisa aqui, ó, que tem dentro da pasta Orca, tá? Mas dentro da pasta João não tem nada. E dentro da pasta João você pode ir criando mais pastas, enfim, tudo e tal, né? Beleza? Tá? Ok, eu queria te explicar isso, tá? Como que você entra na pasta e tudo, tá? Eu estou executando os cálculos iniciais nesse seu computador aqui, o mais potente lá, tá? Talvez com o passar do tempo eu vou te dar até mais um computador para você executar os seus cálculos, tá? Então eu vou sair desse computador que está aqui e vou entrar naquele que está rodando lá, que todos os seus sistemas e desenhos eles estão lá, tá? Mas você pode transferir de um para o outro, né? Como é que você transfere, né, arquivos aqui no Ndesk, né? Aqui está na telinha, ó. Se você clicar aqui, você vai transferir arquivos do seu computador pessoal para o computador lá do cluster lá, né? Então, por exemplo, eu preciso transferir um arquivo do LAN 1 para o LAN 7, né? Você transfere do LAN 1 para o seu notebook e depois do notebook para o LAN 7, e assim sucessivamente, né? E assim vai, tá? Então, eu vou voltar na tela aqui e vou fechar. Agora eu vou entrar no outro seu computador que está rodando lá para te mostrar os sistemas e tudo. Quando você digitar o número do Ndesk aqui e aparecer esse ponto verde, é que ele está online, tá? Por exemplo, se aparecer esse vermelho aqui é que ele está desligado, está com algum problema. Entrei lá, né? Então aqui, ó, no computador lá eu abri o Ubuntu no prompt de comando, né? Então ele já está rodando aqui normalmente, deixa minimizado. E aqui é alguns seus cálculos já estão rodando, já vou explicar o que está acontecendo aqui, tá? Esse computador, João, ele tem 8 núcleos. Opa, esse aqui tem touch.
tem 8 núcleos e 24 de RAM. Em cada cálculo aqui, eu já estou utilizando, pedi para utilizar a potência máxima, 8 núcleos. Então, por exemplo, qual é a vantagem do MOBA Xterm, né? É que tu pode criar uma outra abinha aqui, ó, e entrar de novo, tá? Então, por exemplo, fechar essa aqui. Então, por exemplo, aqui é a aba principal que está rodando o cálculo. Nessa outra aba aqui, você pode colocar cálculo para rodar também. Só que assim, eu não recomendo se tu está utilizando já a potência completa do computador, porque daí os cálculos eles podem dar problema e parar. Então, por exemplo, se esse computador ele tem 8 núcleos e um cálculo que utiliza 4 núcleos, você pode criar uma outra abinha aqui, entrar e colocar mais um cálculo utilizando 4 núcleos. Ele vai rodar os dois simultaneamente. Se tu utilizou 6 núcleos em um cálculo, no outro você só pode utilizar 2, né? E assim vai. Esses Ryzen, esses i9 que estão ali, eles têm 12 núcleos, né? Então a gente consegue fazer mais coisas aí, tá? Mas só para te mostrar que você pode abrir abas e rodar mais coisas ali, tá? Aqui, João, eu vou abrir nessa aba e vou estar te mostrando nessa aba. Deixa essa aqui funcionando, tá? Você pode ver que mesmo pedindo para rodar potência máxima, né? O software, o computador, o software entende que o que ele está fazendo não precisa exatamente de potência máxima, mas ele está aberto para potência máxima. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está utilizando 50% da CPU agora, tá? E memória ele não está utilizando tanto, tá? Mas assim, como eu já coloquei um número alto, não dá para você colocar mais, porque assim, às vezes dá algum pico de 100% aqui, tá? Então agora está bem estável, sabe? Tá rodando alguma coisa lá que está bem estável aí, mas enfim, ok? Bom, vamos lá. Nesse computador aqui eu já criei uma pasta Orca, tá? Então eu vou entrar na pasta Orca, tá? E se eu digitar ls, vai aparecer o que está aqui, ó, João Teste João. O João Teste foi uns testes que eu fiz, tá? Então cd João, tá? ls, tá? Aqui, o que é isso daqui? Bom, o que está aqui, né? Ó, você pode ver que tem vários arquivos escrito grafeno. O que é? Eu peguei somente o grafeno, aqui ele em 3 dimensões, você desenha no Ken 2D aqui, depois você passa para 3D. Antes de você simular o grafeno com o Niobe, você precisa simular só o grafeno. Você está com frio? Não? Porque eu posso aumentar a temperatura se você quiser. E aqui, ó, eu simulei só o grafeno. Você pode ver que é uma folha bem planarzinha, né, e tal. O seu Niobe vai estar bem aqui, ó. Tá? Então esse primeiro cálculo que está nessa pasta aqui já é o resultado do grafeno, tá? Então, e depois eu vou te mostrar como é que a gente cria um input, um arquivo de entrada, como é que a gente coloca para rodar e tudo. Nessa outra pasta aqui que eu chamei de screening inicial, você pode ver que tem já centenas de arquivos aqui. O que está acontecendo nessa pasta aqui? É o que está rodando aqui. Eu pedi para rodar 3 cálculos. Esses 3 primeiros aqui. Eu coloquei em fila. Agora, isso é muito importante eu tá falando para você. Quando você coloca um cálculo para rodar, você preparou o input, o arquivo. João, não se preocupa que é muita informação, não precisa se preocupar com tudo não, tá? Você vai pegando isso aos poucos, tá? Quando você prepara um arquivo de input, que é o arquivo de entrada, mas a partir de agora a gente vai chamar só de input, você pode rodar ele individualmente, ou seja, você vai aqui no terminal, pede para rodar, vou te ensinar para você fazer isso, e roda um, tá? O computador vai estar rodando e você pode fechar a conexão ali e fazer outras coisas, né? É legal, é bacana, às vezes é importante, talvez, você precisa rodar um, talvez só, enfim.
Mas assim, quando ele termina, o computador ele fica ocioso, né? Até você entrar e verificar que o cálculo terminou. Então, geralmente, a gente trabalha com cálculos em fila, né? Então, a gente cria um script, tá? Por exemplo, nesse cálculo aqui, nessa sua pasta aqui, eu pedi para rodar 3. Eu preparei 3 inputs. Então, nome.imp, 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 né? Que imp é INP, é a terminação do arquivo de entrada ali, do Orca, né? Então, por exemplo, aqui, o grafeno NB-1, grafeno NB-2, grafeno NB-3. Então, eu criei um arquivo .sh, tá? Que na verdade é um script que o MOBA ele consegue rodar dentro da pasta onde estão esses inputs, e nesse script ele diz que tem que rodar esse primeiro, terminou esse, roda o segundo, terminou esse, roda o terceiro. E aí eu coloquei algum aviso aqui, que por exemplo, iniciando o cálculo 1. Quando eu comecei a rodar esse script, só aparecia isso, iniciando cálculo 1, grafeno nb 1.imp. Quando terminou, ó, cálculo 1 finalizado. Mas às vezes pode ter dado certo ou pode ter dado errado. Ele finalizou o cálculo mesmo dando errado. Eu pedi para o script colocar aqui um status. Se ele foi concluído com sucesso ou se ele deu algum problema. Então aqui, ó, cálculo 1 concluído com sucesso. E aí ele já iniciou o cálculo 2. Cálculo 2 finalizado. Status, cálculo 2 concluído com sucesso. Agora ele está rodando o cálculo 3. Tá? Dentro desse script aqui, ó, se eu abrir o script, é isso aqui. Tá? Professor, mas foi você que escreveu o script? Não fui eu. Foi o ChatGPT. Tá? Então eu assino o ChatGPT, né? Então eu rodo o codex dele lá, né? Que é para programação. Eu poderia programar também, mas enfim, o GPT é muito mais fácil, né? Então aqui, né? Então, ó, script, alguns comentários. Ó, script é para rodar cálculos no Orca em sequência, com aviso de sucesso ou falha após o cálculo. Autor Isaac Rossetti, mas não fui eu. Então aqui é onde está o binário do Orca, iniciando fila de cálculos. Aqui ele fala, ó, iniciando o cálculo, cálculo finalizado. Aí se foi concluído com sucesso ou se terminou com problemas. E aqui está o nome dos inputs, ó. Run Orca, né, rodar Orca, espaço, grafeno, underline, nb-1.imp. É o input. E aí você tem que dar um espaço e colocar grafeno, nb, ponto out, tá? Que daí o software ele entende que tu quer sim gerar um arquivo de output. Então você gerou o input, ele rodou. Se você não escrever ponto out, ele não vai rodar, ele não vai fornecer o arquivo de output, tá? Professor, eu posso utilizar esse mesmo script para os meus outros cálculos que eu for fazer? Pode. Você só vem aqui e altera. Ah, eu vou colocar mais 5 cálculos em fila. Beleza, vai aqui, adiciona uma linha, vai. Ah, quero colocar só 2. Tira uma linha e você vai aproveitando isso, tá? E aí quando terminar ele vai dar esse aviso, fila de cálculos finalizada, tá? Deixa eu fechar isso daqui. Ok? Aonde que está esse arquivo aqui, né, para rodar em fila? Aqui no seu computador, eu vou minimizar aqui no seu computador, eu criei uma pasta, a mais importante é essa pasta João aqui, tá? Deixar ela desse lado aqui. Deixa eu tirar personalizar, tirar esses bambu aqui de baixo aqui. Deixa o Windows normal aqui. Aí, mais limpo, né?
Menos bagunçado. Ó, essa pasta aqui que vai ser importante para você, tá? Então nessa pasta aqui, ó, o seu arquivo do script para rodar o cálculo, ele está aqui, os cálculos em fila, tá? Então aqui você pode clicar com, eu quero mudar isso, então você clica com o botão direito, né? Aí, se você clicar em abrir, você pode abrir com um bloco de notas normal do Windows, mas eu instalei o Notepad++, não sei se você conhece, né? Ele é mais utilizado para programação, enfim, tudo. Então você pode vir aqui editar com o Notepad++, tá? E aqui tu muda, ó, aqui ó, eu mudei, não era isso aqui, né? Eu só deixei 3, ó. Então tu muda aqui e tal. O importante é que sempre você salva o arquivo de script, sempre você salvar com terminação .sh, tá? Porque é a terminação, né, o arquivo que o MOBA lá ele reconhece para rodar. Só que aqui, João, nós temos um problema, né? Você está vendo que eu preparo os scripts no Windows, né? E aqui eu estou rodando o script dentro de um Linux. Se você preparar o script no Windows e tentar rodar no Linux, tu vai ter problema. Então, o que a gente faz toda vez que você prepara um script, né? Eu até deixei anotado aqui, ó. Após cada script ou input feito no Windows e colocando no WSL, né, ou lá no MOBA, precisa rodar antes do cálculo. Você precisa esses dois comandos primeiro aqui, para você transformar aquele arquivo que você criou no Windows num arquivo executável dentro do Linux, tá? Então você preparou aqui, ó, o seu arquivo de script. Ah, professor, eu quero colocar esse script. Ah, tá. Como você passa? Importante. Você está na sua pasta aqui, João. Como que você passa arquivo daqui para dentro do MOBA lá, né, do Linux, né? Então, por exemplo, você quer colocar, deixa eu voltar uma pasta aqui. Você quer colocar um arquivo, um script dentro dessa pasta aqui, né? Você vai vir aqui, ó, em esse ícone aqui, ó, upload to current folder, né? Então você clica aqui, vai lá na pasta João. Por exemplo, você quer colocar isso aqui lá dentro daquela pasta lá e clica em abrir. Beleza, já está aqui. Tá? Então, do computador para dentro do Linux, tu tem que fazer isso. Ah, e para excluir, professor, é só clicar no arquivo e apertar Delete. Para qualquer arquivo serve isso, tá? Ok? Então aqui eu já rodei o seu grafeno, tá? E aqui eu criei uma pasta chamada Screening Inicial, onde eu estou rodando esses 9 primeiros cálculos. Na verdade, estou rodando os 3 primeiros, né? Depois eu vou rodar esses aqui junto com você. Tá? Só que não sei se a gente vai conseguir fazer hoje, de manhã, porque aqui está rodando, eu não consigo colocar mais nada para rodar. Tá? Mas aqui hoje eu vou te ensinar a você criar o input, enfim, e tudo, tá? João, vou minimizar aqui e vou entrar na sua pasta novamente aqui, tá? Bom, igual eu vou dar uma revisãozinha daquele outra vez lá. Então, você tem o arquivo, eu vou te ensinar como que eu coloquei esses 3 cálculos primeiro aqui, tá? Então, por exemplo, eu peguei o nióbio, o grafeno, em 2D, abri o programa 3D, eu vou começar tudo do zero, tá? E abri um novo aqui, tá? E dei um Ctrl V. Tá? Nesse Ctrl V, ele passa o sistema de grafeno.
talvez o comprimento de ligação, o ângulo de ligação não esteja tão correto assim. Então você vem aqui e clica em MM2. Nesse primeiro MM2, tem outro aqui, tá? Mas eu quero esse daqui. E aí ele vai ajeitar o seu grafeno aqui até terminar aqui, ó. Rapidinho ele já ajeita o sistema ali. Isso daqui você vai exportar isso, tá? Então você vai vir aqui em File, Save As, e aqui eu vou colocar, pode ser aqui, tá? Pode ser grafeno, vou fazer do mesmo jeito, né? Então você vai lá em grafeno, digita lá grafeno, e aqui o tipo de arquivo tem que ser o tipo SYBL2, que é o tipo MOL2, ó. Você está vendo que a terminação é MOL2, ó. Ponto MOL2. E clica em salvar. Vai dizer que já tem um lá, beleza? Não tem problema. Já está aberto, enfim, tá. Salvei. Beleza. Aí aqui, João, para adicionar o grafeno, ou o nióbio em cima ali do anel ali do grafeno, tu tem que fazer isso manualmente em outro software chamado Gauss View, tá? Então nesse Gauss View aqui você vai vir e vai abrir o seu grafeno que você salvou, ó. Aí o nióbio a gente tem que colocar ele manualmente, tá? Então você vai clicar aqui na tabela periódica, ó, nióbio aqui, tá, beleza, onde está a tabela periódica? Aqui. Aqui você tem todos os átomos da tabela periódica, ó, já meio pré-programados, ó, tá? Então você vai selecionar o nióbio. O nióbio tem diversos estados, ó. Só que você vai selecionar somente a forma atômica dele. Aí você vai vir aqui, ó, e vai colocar o nióbio bem no centro. Clicou, centralizou. Só que se você fizer isso, ó, o nióbio ele está planar. Ele tem que ficar acima do anel. Tá? Como que tu faz isso? Aí tu usa uns comandos aqui do seu teclado, tá? Então aqui eu quero subir um pouquinho o nióbio para cima. Se eu não me engano é Alt Shift e aí você clica e sobe o nióbio, tá? Ó, ele subiu, só que ele ficou meio desalinhado ali, né? Então você vem, deixa ele agora planar de frente com você, clica Alt Shift e centraliza ele melhor. Eu coloquei ele na transversal e agora eu estou colocando ele de frente. Então eu deixei ele mais ou menos em cima ali. Ó, tá ficando legal o nosso sistema aqui. Professor, mas qual é a altura que o átomo de nióbio, qual a distância em angstroms, né, que o átomo de nióbio ele tem que ficar do anel? Alguns estudos mostram que é em torno de 2,1, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. Como que eu meço essa distância, né? Tá? Isso é importante aí, né? Não tem nada no centro aqui, ó, no centro do anel para medir a distância aqui, tá? Então eu meço a distância mais ou menos de um átomo de carbono aqui lateralmente, tá? Então como é que eu faço isso? Opa, Ctrl Z. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui, ó, em Modify Bond, né? Clico aqui, então eu clico num átomo de carbono e clico no nióbio. Vai abrir uma janelinha, tá? Essa janelinha, ó, fala que a distância está em torno de 1,96, tá? Se essa distância está em torno de 1,96, quer dizer que a distância do nióbio até o centro do anel está menor ainda, né? Então você vem aqui e aumenta, ó. Ele vai distanciar. Deixa eu te mostrar assim, ó. Tá? Eu vou colocar mais ou menos 2,3, mais ou menos, porque daí no triângulo ali, né? No triângulo ali ele vai dar em torno de 2, 2,1 mais ou menos. E dá ok.
Professor, mas será que eu coloquei na distância correta que deveria ser colocado? Então, deixa eu ajeitar ele e colocar um pouquinho mais para o centro aqui. Professor, eu coloquei ele na distância correta que deveria ter colocado. Será que essa distância aqui é a distância ideal? João, o importante é que o chute inicial de distância esteja dentro ali dentro do que é fisicamente possível. Porque se você colocou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, não tem problema. O software depois, quando rodar, ele vai entender. Ah, ele devia estar um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, ele vai entender isso. O importante é você não errar muito aqui. Por exemplo, deixar o nióbio dentro do anel. Puta, vai distorcer todo o sistema. Ou deixar o nióbio aqui em cima. Está completamente fora de qualquer interação do anel. Tá? Então aqui, né, a gente sabe. E depois os hidrogênios, quando a gente chegar na parte dos hidrogênios, a gente vai colocar tudo em volta aqui. Tá? Então é assim, tá? Aí você vem, clica com o botão direito, File, Save. E aqui, como eu já coloquei o nióbio, eu vou colocar aqui grafeno traço, né? Coloquei traço NB ponto mol2, né? Você pode ver que a terminação está ponto mol2 aqui. E você salva. Eu não vou salvar porque já tá salvo ali, tá? Beleza. Você criou, pode fechar isso aqui. Tá? Agora vem uma parte muito crítica, né? A gente preparou aqui, a gente não preparou o input ainda, tá? A gente fez as coordenadas 3D do nosso sistema, vamos dizer assim. O Orca, existem diversos tipos de softwares que rodam esses tipos de cálculo. O mais famoso de todos é o Gaussian. Só que o Gaussian ele é pago, né? Ele é muito bom, mas ele é pago. E precisa pagar, né? O Orca ele é livre e eu acho ele até melhor que o Gaussian. Só que ele é mais difícil de manusear, mas ele é até melhor. O Orca, João, ele segue um arquivo de input diferente do Gaussian. Então, por exemplo, aqui eu já tinha criado o input para o grafeno. Se você abrir isso com o Notepad++, você vai ver umas coisas meio estranhas aqui. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, eu não sei como é que dá um zoom aqui. Visualizar zoom. Tem um atalhozinho ali, mas... Você aperta o controle mais teclado, não vai? Eu acho que vai, né? Então, deixa eu ver aqui. Ctrl Shift mais, no caso. Não, não vai. Que é Ctrl mais, Number mais ali, né? Então, aqui é o seguinte, João. Tá? Isso daqui vai variar um pouco de acordo com o método. Lembra que eu mostrei a régua antes para você? E falei que tem os métodos de baixa complexidade e métodos bem mais robustos aqui, tá? Então isso vai variar de acordo com o método que a gente está utilizando, tá? Então, por exemplo, aqui, lembra que eu falei, ó, aqui é um screening inicial. Nesse screening inicial eu estou utilizando um método chamado R2Scan3C. Tá? É um método bom, mas é um método mais rápido, que serve só para a gente ver se o sistema está bem, enfim, tudo, né? Então eu estou fazendo, ó, eu estou utilizando esse método, estou fazendo uma otimização, e aqui eu estou, aqui eu acabei mudando algumas coisas. É melhor abrir, peraí, deixa eu abrir aqui dentro do mobile e te mostrar. Tá? Então o certo é esse aqui, na verdade. Deixa eu até excluir aquele lá.
passar esse para lá. Ó, passei do Linux para o meu computador, para o computador lá da universidade, tá? Então, quando eu abrir a sua pasta agora de novo, ele já está aqui, ó. Tá? Eu vou abrir com o Notepad de novo aqui. Tá? Ei, mas não era esse. Que esquisito. Deixa eu ver de novo. É esse aqui que eu quero. Acho que eu passei de uma pasta errada. Deixa eu ver aqui. Dia 31/10/2005. Ah, tá. É Orca. Não, tem que ser. Esse é o computador. Tá, então o João é daqui, ó. Daqui pra lá que eu tenho que fazer. Então grafeno.imp. Não é aqui. Não, mas é daqui sim. Vamos pegar um desse aqui, vai. Ué. Não é isso que eu quero fazer, João. É daqui pro outro computador, não pro meu computador, tá? Então aqui, ó, grafeno.imp, e eu vou fazer um download disso daqui, ó. Vou só fazer dentro da sua pasta aqui. Área de trabalho, João, e vou colocar dentro da pasta João aqui. Ok. Beleza, coloquei dentro da sua pasta. Tá? Ó, 937, agora eu vou abrir o arquivo .imp. Beleza, agora tá certo. Tá? Então, ó, então o método R2 scan 3C, um cálculo de otimização, e aqui é só uma palavra-chave para melhorar um critério de convergência lá. Isso aqui sempre vai ter, tá? Número de processadores, 8. Né? Então eu estou rodando os cálculos colocando 8 processadores. E esse Max Core 1800 aqui é a memória por processador. Esse seu computador ele tem até 24 de RAM. Então não precisa de tudo isso, né? Mas aqui eu coloquei 1800 porque ele trabalha em megabytes. Então eu estou falando que tem ele pode fornecer 1800 megabytes, que dá 1.8 GB, né? 1.8 GB de memória por processador. Então ali vai dar em torno de 14 e alguma coisa de RAM ele pode utilizar ali, tá? Isso daqui é um outro critério de convergência que sempre vai ter, às vezes vai mudar um pouquinho, às vezes não, enfim, tá? E esse método grid 5 aqui, você vai pegando isso com o tempo, tá, João? Mas é um método de correção de quando a gente tem uma interação não covalente. É uma coisa a mais que tu coloca no cálculo ali, né, de modo muito simples te explicando, para corrigir essa interação ali. Isso daqui não vai mudar muito de um cálculo para o outro, tá?
O que vai mudar, e é muito importante você prestar atenção, é tudo isso aqui para baixo. Que são, o que, que é isso aqui? As coordenadas x, y, z. Então, por exemplo, o carbono 1 está na posição x, nessa posição y, nessa posição z. Tá? Carbono 2, assim tal, porque é o modo que o computador ele não interpreta a imagem 3D, ele interpreta os números das posições desses átomos, né? E aqui é importante também, o que, que é esse 0 e esse 1 aqui? É a carga e a multiplicidade. A carga e a multiplicidade. Então, eu estou falando aqui que no grafeno, só o grafeno, sem o nióbio, eu coloquei ele com carga 0 e ele tem uma multiplicidade de 1, que é um singleto que nós chamamos. Então, sistema neutro, normal, tranquilo e tudo. O que é importante aqui, João, é essas coordenadas x, y e z. Por que que eu falo isso, João? Porque você vai aproveitar sempre um input, você vai aproveitar de um cálculo para o outro para você fazer esses inputs aqui. Por exemplo, o que que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Você viu que eu fiz uma pasta de screening inicial, que são esses 3 cálculos iniciais aqui. Então você viu ali que no MobaXterm, tá? Eu tinha feito do grafeno, todas as suas características e as posições x, y, z, tá? Para ele, beleza? Aí, o que que eu fiz? Quando eu desenhei o nióbio, o grafeno com o nióbio, eu estou adicionando um átomo de nióbio e gerando novas coordenadas x, y, z, tá? E aí você tem que pegar, por exemplo, para o cálculo 1, pegar as coordenadas x, y, z e colocar essas características. No 2, pegar as coordenadas x, y, z e colocar essas características. No 3 e assim sucessivamente. Só que assim, João, a terminação mol 2, ele não dá as coordenadas x, y, z corretas. Quer dizer, dá correta, mas não é a que o Orca ele consegue ler, tá? Então o que que eu faço? Não sei se você já ouviu falar num software chamado OpenBabel. Já ouviu falar na Torre de Babel, né? Já. Que é das diferentes línguas ali e tal. Aí o pessoal fez um software chamado OpenBabel, que é a conversão de um para o outro, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o grafeno nióbio, tá? É o tipo mol 2 aqui, ó, tá? E aqui eu vou transformar para o Orca, ó, tem diversos tipos que você pode converter essa linguagem em outra. Então eu vou utilizar o Orca Input Format. E se eu clicar aqui e clicar em converter, ele vai dar todas as coordenadas x, y, z aqui, ó, que você precisava. E aí você só vem dar um Ctrl C, vem aqui, daqui para baixo, logicamente, e dá um Ctrl V, tá? Aqui tem que ter um Enter a mais no final, tem que ter esse asterisco e mais um Enter, tá? E aí, o que que você fez? Você viu que estava só o grafeno INP aqui, ó. Mas esse aqui agora não é grafeno INP, é grafeno nióbio. Então você vem salvar como screening inicial, no caso isso aqui, ó, no Notepad++, você tem que se você salvar isso aqui em normal test file, vai estar em .txt. Mas você vem aqui, ó, no primeiro aqui, all types, e aí você digita grafeno underline nb traço 1, que é o seu primeiro cálculo aqui, ponto imp, tá? E aí você clicar em salvar, lá na sua pastinha do screen inicial, ele está aqui, ó. Tá? Ele está aqui.
Agora, só que tem uma coisa, João. Aqui, ó, eu nem prestei atenção nisso, tá? Ó, o seu cálculo 1, ele tem que ter carga 0 e multiplicidade 2. A carga estava 0, mas a multiplicidade estava 1. Então você vem aqui, coloca 2 e salva de novo, tá? Então você fez o input do cálculo 1. Agora você vai fazer o input do cálculo 2. É as mesmas coordenadas x, y, z, só vai mudar a carga e a multiplicidade. A carga não muda, né? Só vai multiplicar. Então aí você vem aqui, ó, em vez do 2 você coloca 4. Aí file, salvar como, grafeno, NB, tal, enfim, 2. 2.imp. Beleza. Agora o seu cálculo 3 é 6. Então você vem aqui, muda para 6, salvar como. É importante você colocar em all types aqui, ponto 3, 3.imp. Beleza, quando você faz isso, na sua pasta você tem os seus 3 arquivos de input, tá? Tem os seus 3 arquivos de input. Até eu vou tirar esses aqui, que esses aqui estavam meio errados, tá? Então, tá os seus 3 arquivos de input. Aí, o que eu fiz, João? Né? Eu abri o Moba Xterm, entrei na pasta Orca, entrei na pasta João, entrei na pasta Screening Inicial e fiz o upload desses 3 arquivos de input. Não vou fazer porque eles já estão lá dentro. Fiz o upload desses 3, abrir, né? Eles vão lá para dentro. Então aqui, por exemplo, ó, é que tem que procurar aqui, né? Ó, não, aqui ó, o NB3imp tá aqui. Cadê o 2? O 2imp tá aqui, ó. E o 1imp tá aqui. Então, inicialmente dentro da sua pasta só tinha esses 3 arquivos. Aí o que eu fiz? Lembra daquele script que eu coloquei para rodar os 3 cálculos em fila, né? Então, se você for na sua pastinha, e aqui, ó, rodar orca fila aqui e clicar com o botão direito e abrir no Notepad, o que eu fiz aqui, João? Eu apaguei esses últimos aqui, tá? E aqui eu coloquei, tá? Então aqui, Grignobio NB -1 e o output também é -1. Aqui é -2. Aqui também é -2. Aqui é -3. E aqui é -3. Você pode salvar em cima desse mesmo arquivo aqui, ó. Vou salvar em cima desse mesmo arquivo aqui, tá? Ou você pode criar um outro nome ali, enfim, tá? Não tem problema, tá? Mas eu vou salvar em cima. Você criou os 3 inputs e você adaptou o script do cálculo em fila. Aí o que você teria que fazer? Lá na sua pasta, lá dentro do Moba, você tem que fazer o upload desse seu arquivo do script. Então você vem aqui, né, upload, e faz o upload disso daqui. Não vou fazer porque ele já está aqui. Tá, ó, se você abrir, ó, ele está aqui. Tá? Aí, então olha só, imagine que nessa pasta aqui tu tenha só o arquivo de script e os 3 imp. Tá? Agora é importante você observar isso aqui, ó. A gente lembra que a gente fez o script e os 3 imp no Windows. Tá? Então, o importante aqui é você rodar esses comandos, tá? Tanto para os inputs quanto para os imps, para o script, tá? Eu vou fazer
isso no outro computador só para você ver como é que fica, tá? Primeiramente eu vou pegar esse arquivo do Orca aqui e os inputs dele. Ah não, já está lá no meu computador, tá? Então aqui você nunca pode clicar em exit, tá? Se o cálculo está rodando, você nunca pode clicar em exit aqui, tá? Você pode clicar em fechar o Ndesk, tá? Não tem problema, ok? Tá? Mas primeiro eu vou pegar esses arquivos aqui, transferir para o meu computador. Vou salvar nos downloads mesmo. Então aqui, baixar isso daqui, já baixou. E agora eu vou pegar o script aqui e baixar também. Teoricamente veio tudo para o meu notebook aqui na pasta downloads, tá? Então só vou colocar aqui para você ver, ó. Veio os 3 inputs e o arquivo do script. Agora eu vou só te mostrar como é que coloca esses códigos aqui. Eu vou mostrar isso no outro computador, tá? Então eu vou entrar no seu outro computador só para te mostrar como é que funciona, tá? Então eu vou entrar aqui, tá? Aqui eu já tinha criado uma pasta João, né? Dentro da pasta Orca eu já tinha criado uma pasta João, né? Então Orca, João e depois eu excluo isso, né? Eu só vou mostrar como é que faz esses códigos aqui, tá? Então eu vou trazer esses três, deixa eu colocar a data de modificação aqui, há muito tempo não. Ah tá, eu tenho que passar para o computador primeiro. Então vamos lá. Downloads, data de modificação, aqui ó, esses 4 arquivos aqui, eu tenho que passar para o outro seu computador, né? Eu vou colocar, acho que na área de trabalho, deve ter uma pasta chamada, eu vou criar uma pasta chamada João aqui, mas depois você apaga se você quiser. Tá? E vou fazer o upload disso daqui. Beleza, foi. Então aqui na sua área de trabalho aqui tem uma pasta chamada João, ó, e tem os 4 arquivos ali dentro. Tá? Aí você vai abrir o MOBA, ele já está aberto aqui, ó. Tá? E eu vou fazer o upload desses 4 arquivos ali dentro, ó, João, e vou fazer aqui. Beleza, ele entrou dentro do Linux do outro computador. Só que, João, se você clicar em ls, você vai ver que todos os arquivos dessa pasta eles estão em branco. Estão escritos em branco. Significa que o Linux ele não reconheceu esses arquivos porque eles foram feitos em Windows. Então, para cada arquivo você tem que digitar essas 2 linhas de comando aqui. Então, por exemplo, eu vou te mostrar com o primeiro input ali, por exemplo, né? Então, sed -i, ali tem esse acento ali que eu não sei se é esse daqui. Espaço, traço, S, traço S, as 2 barras agora, essa e essa, R, cifrão, 2 barras, acento, 2 barras, acento, espaço. Por que não colocou o acento? Ah tá, esse acento ficou bem em cima da letra do Windows ali, né? Acento, espaço, aí agora eu coloco o nome do input ou do script, né? Então eu vou digitar grafeno, aí o 1.imp.
tá? Se eu apertar Enter, opa, deu algum problema aqui. Ah, não é -1, é -i. Oh. -i. Se eu apertar Enter, ok, agora eu vou digitar esse outro comando aqui, ó, chmod, chmod, espaço mais x, agora é o nome do input ou do script, né? Então, grafeno 1.imp. Aí dá Enter, e agora, lembra que antes eu apertei ls, estava tudo branco? Agora se eu apertar ls, ó, o grafeno NB1 ficou verde. Ele está pronto. Professor, mas eu tenho que ficar digitando tudo isso? Não. Como você já digitou a primeira vez, você só aperta para cima aqui, ó, ele lembra dos comandos, ó. Então daí aqui você vem pro 2, só coloca 2, Enter, e depois o chmod, você vem aqui e coloca 2, Tab e Enter. Pronto, ó. O 2 está pronto. Agora você vai fazer pro 3. 3, Tab, Enter e o chmod para ele. 3, Tab, Enter. Ó, ls, o 3 está pronto. Agora só falta o script. Então o script aqui, ó. O nome do script é rodar, né? Rodar tal, Enter e chmod para ele também. Ah, não, é rodar, né? Isso, rodar. Beleza, agora se eu apertar ls, João, todos os arquivos eles estão em verde, estão prontos. Esse último comando aqui é para colocar para rodar o Orca. Então, aqui você roda o script ou um input individual. Como a gente fez o script, você só digita ponto barra e é o nome do script. Se eu apertar Enter, ele vai começar a rodar em fio os cálculos. Só que eu não vou fazer isso porque Eu tô rodando o terceiro, né? Não, esse é outro computador. Só que eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque esse seu outro computador só tem 4 núcleos. E o nosso input está com 8. Tá? Então, eu não vou fazer isso agora, né? Porque senão vai dar problema. Tá? Então, é basicamente isso. Ok? Tá? Aqui eu posso deixar aberto, só vou fechar o NDesk e vou entrar no seu outro computador aqui, que é o que está rodando os cálculos mesmo, tá? Vamos ver se está rodando ainda. Às vezes, quando demora assim, não é muito legal, tá? Tá algum problema de internet. Deixa eu digitar um número aqui, mas eu acho que não é esse o problema. Tá com algum problema de conexão aqui ou lá no laboratório, tá? Vamos ver se vai abrir. Enquanto que ele tenta aí, eu vou no banheiro. Deixa eu parar aqui um pouquinho a gravação. Então, João, aqui, né? Então eu entrei no seu outro computador, né? Então tá rodando os cálculos aqui, né? Você pode ver, ó, cálculo concluído com sucesso 1, né? Então, por exemplo, se eu vir no 1 aqui e baixar o output dele, que é o arquivo de saída, né? O último arquivo aqui, ó, eu vou fazer o download dele só para você ver como é que é a cara dele aqui, ó, screen inicial, ok. Beleza, dentro da sua pasta aqui, ó, do screen inicial, ó, arquivo.opt, ó. Se você abrir com o Notepad++, não era para estar assim. Por que abriu dessa maneira? Bom, ele terminou de qualquer maneira, mas não era para estar assim. Vamos ver aqui se foi. Foi. Não, foi. Deixa eu ver se eu consigo abrir aquele direto.
aqui ele está desconfigurado. Ele desconfigurou, não sei por quê. Não faço ideia. Não faço ideia. Aqui está correto. A energia está aqui. Não, tudo bem. Não tem problema. As densidades orbitalares estão aqui. A trajetória está aqui. A cada ciclo de trajetória, o importante é o último aqui. Esse valor é o primeiro, menos 21,25, menos 21,2502, menos 21,2542. Esse aqui é o principal, né? Então é menos isso daqui. Tá, menos 21,2542. Beleza. Então, João, aqui a gente vai ter que terminar de fazer os cálculos, tá? E aí o que a gente pode fazer, né? Deixar meio pré-fixo aí para você depois, talvez se você estiver em casa, alguma coisa assim. Por que talvez a gente tem um tempinho aqui rapidinho ainda, a gente não prepara os 3 próximos inputs aqui juntos? Eu te mostro gravando ali tudo, deixa eles preparados, prepara o arquivo em fila novamente e depois você só clica em rodar eles, né? Então, vou abrir a sua pastinha aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, ó, lembra que esses eram os seus 3 arquivos de input, né? Os iniciais, tá? Ah, professor, então o 1 é esse, o 2 é esse e o 3 é esse. Eu posso pegar um e fazer o 4, o 5 e o 6, porque eu só preciso mudar essas duas coisas aqui, né? As coordenadas x, y, z é a mesma. Então, ó, vou abrir com o Notepad++. Ó, isso aqui é tudo igual. Só que aqui eu mudo aqui, ó. Carga. Agora todas as cargas são menos 1. Então, menos 1 e a multiplicidade, no caso, é 1. Do primeiro, né? Então, agora File, salvar como, na sua pasta, coloca All Types aqui. E aqui é o 4.imp. Beleza. Agora o 5 é 3, né? 3, arquivo, salvar como, .imp. Beleza, e o outro é 5, certo? Então, arquivo, salvar como, esse é o 6 no caso, né? O cálculo 6. 6.imp. Beleza. Então aqui, João, na sua pasta, pode fechar isso aqui, tá? Não tem problema não, tá? Na sua pastinha ali agora, ó, você tinha 1, 2, 3 que está rodando. E agora a gente criou o 4, o 5 e o 6. Agora o que você tem que fazer? Você tem que pegar o arquivo em fila aqui, tá? Você abre com o Notepad++, e você muda aqui. Só essas linhas aqui. Então aqui é o 4, 5, 6 e 6. Aí você salva. Ou pode salvar com outro nome. Vou salvar com outro nome, tá? Salvar como .sh fila 2, eu vou colocar. Tá? Fila 2. Salvar. Beleza. Aí o que você tem que fazer? Agora, você tem que pegar esses 3 inputs,
mais o fila 2 e jogar naquela pastinha lá no MOBA. Nessa mesma pasta aqui, porque tá o screening aqui, né? A gente está fazendo o screening, que são os 9 cálculos aqui, tá? Então você vem aqui, ó, em upload. Primeiro você faz o fila 2 e agora você entra na sua pastinha e faz o 4, o 5 e o 6. Beleza. Ó, o fila 2 já está aqui, tá? E o 1, 2, 3, o 4, o 5 e o 6 está aqui. Aí o próximo passo seria converter todos esses 4 arquivos nisso daqui. Então daí tu converte esses 4 arquivos nisso daqui, então faz isso daqui pro arquivo script, faz isso aqui pro arquivo script. Aí faz isso aqui pro input 4, isso aqui pro input 4, input 5, input 5 e assim sucessivamente, tá? Terminou o cálculo 3, quando terminar o cálculo 3, você já pode fazer esses dois linhas de código para esses 4 arquivos, que são esses 4 arquivos primeiro, esse e esses 3 aqui, né? E depois que você fizer isso para os 4, você pode pedir para rodar, daí roda o script 2, o fila 2, tá? Se der certo, ó, aqui, ó, por exemplo, eu pedi para rodar o 1, ó, o fila normal, ó. E aí colocou, ó, iniciando fila de cálculos Orca, iniciando cálculo 1, ficou isso aqui ontem para mim. Isso aqui ontem eu coloquei, já era umas 6 e pouco da tarde, tá? Então, eu até achei que seria um pouco mais rápido, mas tá indo bem. Não sei se acaba, vai acabar hoje, mas não sei se acaba hoje de manhã. À tarde você vai trabalhar, né? À noite, você poderia talvez entrar nesse computador aqui só para ver se terminou, tá? Primeiro eu vou te passar os ID do Ndesk de novo, tá? Então, João, ó, esse daqui é o primeiro, é o que está rodando os cálculos, tá? E o segundo é se você já quiser ir fazendo alguma coisa no outro, mas assim, como você está começando agora e aprendendo, a gente vai utilizar só esse por enquanto, eu acho, tá? Mas se já quiser ir brincando no outro, aí depois que a gente fizer esses 9 cálculos aqui, a gente vai sentar e analisar os resultados, ver o que aconteceu, se deu algum problema, enfim, tudo. Então assim, a gente vai ter que se reunir mais algumas vezes, tá? Eu acho que, por exemplo, hoje é quinta. Por exemplo, se tu colocar, depois do seu trabalho, você chegar em casa hoje e terminou o cálculo 3 e você colocar o 4, o 5 e o 6 para rodar, talvez vai até sexta, início de sábado. E depois você pode preparar os 7, o 8 e o 9 também, se você conseguir, claro, né? E colocar para rodar. Isso vai, se tudo der certo, vamos chutar lá para terça-feira, né? Daí qualquer coisa na semana que vem a gente marca mais uma conversa. Mas assim, João, se você não conseguiu, deu algum problema, ficou alguma dúvida, não tem problema, a gente vem aqui e resolve isso, não tem nenhum problema, tá? Eu vou parar a gravação. Vou interromper, acho que já basicamente. Já acabou, né? Aqui você nunca clica em exit, tá? Você sempre fecha só o Ndesk, ok? Beleza, tá? E aqui eu vou parar, interromper a gravação.